Você já viu um trader faturar 7 dígitos em 2 minutos? Você já se perguntou como um trader consegue realizar algo tão incrível? Mas ainda mais importante, você já se perguntou quais as habilidades e o processo que levaram a uma negociação assim? Nesse vídeo de treinamento da Axia, o nosso trader Adam fará uma análise sobre essa grande operação feita pelo seu mentor Demetris, um trader de elite da Axia, enquanto assistimos uma transmissão ao vivo sobre o passo a passo dessa operação. Faça suas anotações e aproveite esse aprendizado com um raro vídeo, o qual você provavelmente não verá em nenhum outro lugar no YouTube. Aproveite o vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse. Bem-vindos, traders, a essa transmissão da Axia Futures, na qual nós vamos analisar a execução de um dos nossos traders de elite durante o anúncio da vacina da Pfizer, que aconteceu na segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Essa foi uma grande evolução na luta contra a pandemia. Nós vimos o mercado reagir de uma maneira que eu não havia visto nos últimos 3 ou 4 anos da minha carreira. Vou trazer para vocês, em detalhes, como esse trader se preparou e executou a operação nos livros de ofertas que estavam nas telas dele. Nós iremos analisar sua linha de raciocínio passo a passo, enquanto ele estava operando. Nós mostraremos algumas de suas citações junto a comentários do tempo que passei analisando isso com ele ao longo da semana passada. Foi um dia muito bom para todo mundo da nossa mesa. Eu vou falar um pouquinho sobre como você poderá usar algumas coisas desse operacional. É claro, isso depende do momento em que você se encontra na sua carreira. Para mim, esse foi o melhor dia. Vou comentar um pouco sobre como você consegue entrar em uma operação dessas de forma agressiva, com o tamanho da mão menor do que aquela que vamos ver neste vídeo. Esse foi o melhor dia dele, chegando a mais de $1.300.000, o que ultrapassou o melhor dia dele no início de 2020, durante as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Vamos começar, pois temos muita coisa para analisar. Para fins de contexto, a pandemia causou uma grande disrupção nos mercados globais e a recuperação dependia muito da vacina, de quão rápido ela poderia ser desenvolvida e quão efetiva ela seria. Após estudos promissores da fase 2, os quais foram feitos pelas mais avançadas fabricantes da vacina, o mundo todo e os mercados financeiros estavam esperando pelos resultados iniciais dos estudos da fase 3. A diferença entre a fase 2 e a fase 3 é que ela abrange muito mais pessoas. Eles possuem um placebo, um contraponto ao medicamento e uma comparação acerca de quão efetivo será esse medicamento. As principais fabricantes que buscamos eram a Pfizer e a Biotech, que estavam trabalhando em grupo, a Moderna e a AstraZeneca. Porém, isso será especificamente destinado ao primeiro grande anúncio dos resultados da fase 3, o qual foi feito pela Pfizer. Algumas semanas antes, esses resultados foram adiados. Inicialmente, eles deveriam ter saído entre a metade e o final de outubro, mas foram adiados para novembro. O CEO da Pfizer enviou um comunicado aos acionistas, explicando quais os principais elementos pelos quais eles estavam esperando para que pudessem prosseguir com a vacina. O primeiro e principal elemento foi a eficácia. Ela é o percentual de pessoas que receberam o medicamento e se tornaram imunes ao vírus. O próximo elemento, o qual é subsequente à eficácia, é o componente de segurança. O medicamento será administrado em potencialmente milhões ou bilhões de pessoas. Portanto, deve ser seguro e, por último, deve ser mantido um padrão consistente e alto de fabricação. No entanto, de modo a receber a aprovação emergencial do uso deste medicamento, a eficácia era o principal elemento analisado. Em relação ao impacto no mercado, o FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos, estabeleceu que uma vacina com 60% de eficácia seria o suficiente para aprovação. Então, era este o índice que buscávamos. Obviamente, qualquer vacina com menos de 60% de eficácia faz você passar a pensar que a reação do mercado não seja tão expressiva.
Certamente, algo com mais de 60% de eficácia aumenta a velocidade para que a máquina global volte ao normal. Nós também notamos que o impacto que tivemos no mercado ficou muito dividido entre os diferentes setores. Nós vimos uma grande mudança nas ações de valor e nas ações de tecnologia. As ações de valor são, por exemplo, as de indústrias, e as ações de tecnologia são, por exemplo, as ligadas ao movimento Fique em Casa, tais como a Amazon, a Netflix e etc. O que nós veremos aqui é uma comparação entre o Dow Jones, que trata das ações de valor, e a Nasdaq, que representa as ações de tecnologia. Isso demonstra a grande queda ocorrida em março. Na parte esquerda, temos o índice Dow Jones. E o que você pode ver se prolongou até novembro. Isso ocorreu ao longo dos últimos 9 meses ou um ano. O Dow Jones não havia alcançado a região de antes da queda em março, ao passo que a Nasdaq havia rompido as máximas em junho e, desde então, continuou a subir. Portanto, nós vimos a grande rotação das ações de valor para as ações de tecnologia. Vamos agora para o cenário operacional, sobre como esse trader está se preparando. Houve muita conversa entre eu e o nosso trader de elite acerca desse anúncio, porque era possível saber que isso seria algo grande, que isso seria algo bastante disruptivo, que nós veríamos uma grande reação, de um jeito ou de outro. Então, obviamente, para uma vacina eficaz, com mais de 60% de eficácia, nós não veríamos muito risco. No entanto, se a vacina não atingir a performance esperada, o mercado provavelmente irá avaliar se esse medicamento irá funcionar, ou se teremos algum tipo de vacina até a metade de 2021. Que acredito será a estimativa de data que havia sido comentada. Em seguida, você passa a olhar para quais são os melhores ativos para executar e quais mercados responderão melhor a esse anúncio assim que ele sair. Dessa forma, nosso trader de elite olhou para as reações em relação aos estudos positivos da fase 2, os quais, como vocês sabem, contarão com o menor número de participantes. Acredito que eram 5.000, enquanto a fase 3 contava com 40.000. Ele também analisou outros tipos de anúncios e foi possível notar que o maior impacto foi no mercado de ações. Portanto, em primeiro lugar, esse foi o ponto de partida para ele. Esse foi o grupo de mercado que ele buscou operar primeiro. Depois ele analisou quais grupos dentro deste deveriam ser seu alvo. Desse modo, ele observou as grandes marcas industriais e as ações de valor, como eu mencionei antes, visto que foram elas as que tiveram a maior alta diária que vimos no slide anterior. Nesse caso, ele observa em especial o Dow Jones, o DAX, o Eurostoxx, o Russell e o S&P 500, esperando que eles tenham uma grande pernada de alta. No entanto, em qualquer reação de risk-on, você também espera que os títulos do governo caiam, ao passo que os investidores passam a reduzir suas apostas em incentivos contínuos do Banco Central. O que vemos aqui é que naquele dia não estávamos reagindo a isso, mas sim às notícias em monitores de notícias. Porém, esse é o artigo publicado na Bloomberg. Eu não o lerei por completo, mas ele basicamente resume o fluxo de notícias que recebemos naquele dia e, certamente, a reação entre as ações de valor em oposição às ações de tecnologia, sobre as quais iremos comentar de modo mais aprofundado à medida que observamos os superdons, como eles se movem e o caos e a volatilidade que se seguiram depois que esse anúncio saiu. Aqui, estamos olhando para os principais índices das bolsas dos Estados Unidos, em especial o S&P, o Dow Jones, o Nasdaq, nos quais nosso trader de elite estava operando. Nós podemos ver que houve uma reação muito forte tanto no Dow Jones quanto no S&P. Aliás, esses são gráficos de minutos, então estamos observando o que ocorre nos primeiros minutos. Você pode ver 2 candles verdes no Dow Jones nos primeiros 2 minutos e o mesmo também no S&P.
O Russell é o que se destaca aqui. Ele andou muito renovando máximas, não caiu mais, como podemos ver também no S&P e no Dow Jones. O que, mais uma vez, será refletido nos livros de ofertas que veremos daqui a pouco. Após esses candles, nos primeiros 2 minutos, houve uma queda antes de continuar a subir. Isso também demonstra e valida a ideia do efeito de rotação que vemos sair das ações de tecnologia para as ações de valor. O Nasdaq teve um movimento inicial de alta, mas depois entrou em lateralização à medida que os outros mercados continuaram a subir pelos 10 primeiros minutos, antes de começar a cair. É nessa volatilidade que eu irei comentar sobre uma das conclusões do nosso trader, a antecipação do que vai acontecer, desde a sua preparação e o seu planejamento. Permite que você pense de forma mais clara no momento em que isto tudo está acontecendo e se torne capaz de formular suas ideias e operações enquanto tudo isso acontece em tempo real. E nós vamos vê-lo fazer isso de uma maneira extremamente eficaz através de múltiplos mercados, mas veremos operando inicialmente o S&P e o DAX. Eu mudarei de slide em um instante, mas nós também veremos ele operando o Nasdaq, o que é bem interessante em relação à operação da segunda fase, nas quais executar operações ao longo do período dessa sessão de trading. Aqui estamos vendo o DAX e o Eurostoxx. Esses dois gráficos à esquerda. Eles tiveram reações muito fortes. Eles não fizeram o mesmo pullback que vimos no S&P e no Dow Jones. Eles realmente seguiram em frente, tiveram uma reação forte. É aqui que dividir seu risco entre vários mercados pode permitir que você permaneça na operação por mais tempo, fazendo com que você fique um pouco mais confortável, enquanto um dos mercados pode estar caindo um pouco e apenas se estabilizando após um spike inicial, com todos os outros mercados ainda expandindo o range e continuando a subir. Isso pode te dar a confiança de segurar o tamanho da mão em um momento de alta volatilidade, que certamente diferencia os traders mais experientes daqueles que executam operações como eu, ainda que sejamos muito bons. Nós veremos um contraste distinto, o que demonstra como a experiência de operar nessas condições de alta volatilidade realmente faz a diferença. No lado direito, temos o Bund alemão de 10 anos e os títulos americanos de 30 anos. E como você pode ver, suas reações demonstram o contrário do que vimos nos gráficos anteriores. Havia se passado um pouco mais de tempo entre os candles dos primeiros 2 minutos, onde o mercado estagnou por um tempo, e apenas quando as bolsas fizeram uma segunda pernada de alta, vimos uma grande extensão de range. Foi então que começamos a ver os títulos cair, à medida em que essas apostas nos bancos centrais foram reduzidas. Nós vimos que a reação no ouro foi similar às dos títulos, ainda que o ouro tenha sido uma operação um pouco mais difícil, pois como você pode ver aqui, ele subiu primeiro, antes de cair para perto do preço de abertura, e em seguida lateralizou por uns 10 minutos antes de ter uma das maiores quedas que eu já vi. Uma queda de cerca de 1.000 ticks. O euro operou inversamente ao ouro, só que esses não foram os mercados com as maiores reações. Vemos que o petróleo WTI, como já era esperado com esse sentimento de recuperação econômica com a vacina, você verá a demanda por petróleo começar a aumentar, mas esses são secundários em relação aos mercados de bolsa e de títulos públicos, que vamos ver o nosso trader operar. A gravação irá parar em certos intervalos. Certamente há muita coisa acontecendo e nós queremos pausar para descansar um instante após os primeiros segundos, para que possamos ser capazes de ver o que o nosso trader está pensando e obter um pouco mais de informação sobre o que ele está vendo nos dons e o que o está levando a tomar suas decisões. Farei apenas alguns comentários sobre o que estamos vendo aqui.
Vamos ver uma gravação da operação dele. Infelizmente, nesse caso, o mouse foi desabilitado. No entanto, você ainda verá, assim como está vendo esse DOM aqui à direita, onde essa parte escura foi destacada, que isso indicará por onde seu mouse está passando. Você ainda pode ver, nessa barra superior, que a cor mais escura indica que ele selecionou aquele DOM. Ainda será capaz de ver onde ele está executando operações. Você verá essas partes escuras ao redor de seu mouse, enquanto ele navega pela tela. E nós também veremos no canto esquerdo inferior que está coberto por essa manchete o painel dele, como também quantos lotes ele possui no mercado de uma só vez. Então isso lhe dará uma ideia, ao passo que esse número está crescendo. Você será capaz de interpretar onde ele está executando operações. Eu irei explicar isso a você, porque há muita coisa acontecendo. Ele também está executando operações em uma tela secundária, e ele vai trazer alguns DOMs para a sua tela principal, para poder executar de forma mais eficiente após as primeiras operações. Mas eu irei explicar tudo a você, para garantir que estejamos no caminho certo do que observar e onde ele está executando. Vamos conversar sobre o que estamos olhando aqui. Estamos de olho nessa manchete faz um tempinho, e ela foi adiada um pouco pela Pfizer e na mesma manhã. Isso ocorreu em uma segunda-feira de manhã. Eu estive fazendo uma pesquisa sobre os anúncios anteriores da fase 3, feitos pela Pfizer, em relação a outros medicamentos. Esse é o tipo de preparação que você faz e às vezes funciona. Às vezes, acontece no tempo certo. Nesse caso, eu notei que 11h45 era um tempo comum. Então, após conversar com uma parte do time sobre isso, nós não tínhamos ideia do que a notícia sairia justamente nessa manhã. Nós estávamos nos preparando para pensar que apenas gostaríamos de estar na frente de nossas mesas pelas próximas 3 a 4 semanas, aproximadamente às 11h45, considerando a chance dessa notícia sair. Aqui nós temos uma combinação de uma boa preparação com um pouco de sorte. Seus olhos estão na sua mesa, no DOM correto, apenas esperando. Quando essa notícia sai, e é por isso que quando vemos essa caixa destacada nesse DOM do lado direito, que é a do S&P, nós podemos ver que ele estava com o mouse na coluna de compra às 11h45. São 11h44 nesse momento, e isso realmente permitiu que ele obtivesse preços incríveis e garantisse a motivação para que pudesse executar operações de maneira agressiva em outros mercados, enquanto ele ficou positivo no S&P. Agora vamos falar sobre a manchete que vemos. Essa é a manchete da Bloomberg, na qual nosso trader de elite se baseou. Ele a tem de forma muito visível em sua tela. Logo abaixo está a tela que também possui informações da Reuters. Então esse foi certamente um tipo de informação administrado de forma estratégica para o mercado, toda saindo ao mesmo tempo e de forma conveniente às 11h45, como a pesquisa apontou. Nós veremos ele executando seus 2 primeiros clipes de 80 lotes no S&P, aumentando a mão até 160 lotes. E quando seus 2 primeiros clipes são executados, eu acredito que ele perde um clipe e termina por pagar caro nos outros 3 clipes. Ele tem um total de 400 lotes no S&P. Portanto, preste atenção no S&P. Em seguida, ele vai para o DAX, mas irá pausar antes que ele vá para lá. Então, vamos para lá. Estamos vendo ele com o mouse na coluna de compra do S&P. Estamos quase chegando em 11h45. As notícias saíram. Ele chega a 400 lotes rapidamente. Acredito que ele está positivo em cerca de 15 pontos na região que ele entrou. Com 400 lotes, você pode ver o painel dele aqui no canto esquerdo inferior, que já está em $173 mil. Nessas caixas azuis, nós veremos citações diretas que foram preparadas e permitem que você pense
pense da forma como ele estava pensando no momento. Ele observou aqui: logo que fiquei positivo no S&P, sabendo quão importantes são essas notícias e o que elas significam para o mercado, eu instantaneamente mudei para o segundo mercado no qual estava planejando operar, que é o DAX. Embora o DAX tenha pouquíssima liquidez, com poucos lotes na compra e venda, eu tive sorte de ter 150 lotes pendurados na venda. Assim que eu vi isso, comprei 3 clipes nessa oferta, 90 lotes. Eu consumi essa liquidez antes do DAX explodir. E é aqui que você verá, nesses 150 lotes, sobre o que ele está falando. Dentro de 5 segundos, eu acredito, ele percebeu isso e notou que, se ele estivesse executando clipes em 90 lotes, ele estaria jogando o preço para cima, considerando que você está vendo 2 lotes nesse DOM aqui. E essa estratégia de execução o ajudou a conseguir um excelente preço de entrada. E nós veremos o efeito dessa execução a mercado a consumir essa grande ordem com 3 clipes de lotes nesse caso. Portanto, preste atenção ao DOM do DAX. Como pode ver, a ordem dele foi executada no preço indicado por essa caixa azul. A posição no DAX fica rapidamente no positivo e agora o nosso trader está com 2 grandes posições nos mercados de ações. Ele sentiu que ele potencialmente pode ganhar mais exposição ao mercado, que basicamente resume esse trader, pois nesses grandes eventos ele quer operar de maneira mais agressiva possível. Então, ele entra com 150 lotes no Dow Jones. 3 clipes de 50 lotes. O Dow Jones não está nessa tela, porque não é um dos mercados principais que ele geralmente opera. Mas nós veremos nessa caixa do canto esquerdo inferior que a posição atual dele é 534 lotes. Nós veremos isso aumentar para 650 enquanto ele continua operando. Nós vamos ver o DOM ser trazido para cá já já. Agora, estou boas posições no S&P e no DAX. Essa é uma de suas falas e aqui está o P&L dele, que já está acima de $300 mil, apenas nos primeiros segundos deste anúncio. Esse P&L foi um bom colchão para ele decidir aumentar a posição e tomar mais risco. Então ele decidiu comprar mais do Dow Jones. Como eu disse anteriormente, nós iremos assistir até a próxima pausa. Você pode ver que as posições dele são muito boas. Seu risco de exposição agora está em mais de 630 lotes. Agora passamos de 15 segundos desde a manchete. E ao invés de pensar como garantir seus lucros, o que novamente é uma grande diferença entre o operacional de um trader iniciante e a de um trader de elite, ele ainda está pensando em como aumentar ainda mais a mão nesses mercados e aproveitar para lucrar o máximo nesse grande evento, pois ele sabe que a reação é muito forte e sabe que quase todos os mercados irão se movimentar com isso. Citação dele: a essa altura, eu senti que tinha a exposição que eu queria em bolsa. Dei uma olhada para os títulos e percebi que eles não haviam se movido muito. Eu senti que essa notícia mudaria tudo para todas as classes de ativos. Senti que havia um potencial para uma grande queda no Bund, tendo em vista quão contido ele operou nas últimas sessões. Então, enquanto estou comprado em cerca de 650 lotes em 3 ativos de bolsa, eu sigo em frente e vendo 6 clipes de 90 lotes no Bund, totalizando 540 lotes na venda. Agora eu quero que vocês observem esse DOM, que é o do Bund, conforme seguimos o vídeo. A teoria aqui, como ele explicou, é que a vacina eventualmente normaliza a economia, pois os bancos centrais não terão que manter o afrouxamento monetário e estímulos ao comprar títulos do governo. Então isso deve se refletir em títulos do governo caindo, ainda de que um cenário de risk-on pode afastar o posicionamento no mercado de títulos. Esse é o estilo normal dele, essa alta exposição, essa grande agressividade. E quando ele está posicionado em tudo, ele buscará reduzir a exposição de forma efetiva. Ao seguirmos, você pode ver que ele está operando nesse DOM do Bund. Ele ficou no negativo em alguns ticks no começo, mas ele me disse que não ficou muito preocupado com isso, pois estava mais focado nas posições nos índices de bolsas, já que ele sabia que os mercados de títulos demorariam um pouco mais para reagir. O que veremos agora, ao olhar para o S&P, é que ele entra em um stop
stop de volatilidade. Dentro de um segundo, teremos uma reação realmente grande. O Bund ainda operando na casa dos 15, onde ele entrou. Aqui ele começa a pendurar algumas saídas no DAX e no S&P. Como pode ver, é aqui que o S&P entra em um stop de volatilidade. Isso demonstra que à medida que os mercados ficaram com liquidez reduzida, a CME automaticamente aciona um mecanismo de proteção para reorganizar os compradores e vendedores. Ele cita: embora eu tenha reduzido minha posição no DAX para 42 lotes, eu vou comprar mais 30 lotes na máxima, pois senti que o stop de volatilidade no S&P poderia causar mais movimento de compra em outras bolsas. A essa altura, não estou muito preocupado em fazer a gestão na posição no Bund, pois é um mercado mais seguro e menos volátil, e ainda não reagiu muito quando comparado ao mercado de ações. Portanto, estou confortável em segurar essa posição no Bund e não estou buscando fazer parciais agressivas. Como você pode ver, ele está lucrando $643 mil nesse momento. Dentro de pouco mais de um minuto, é um lucro muito grande para um período tão curto. A posição no Bund começa a ficar positiva. Ele comprou nas máximas no DAX, aumentando a posição. No S&P ainda continua subindo, mas ele já faz uma boa parcial na posição em geral, diminuindo para 182 lotes, de 400 no início. Mas ele ainda não tocou na posição no Bund. Aqui estamos vendo ele pendurando algumas ordens de venda na máxima do dia, com o S&P e o DAX expandindo o range intradiário. Agora vemos que logo que o Bund começa a romper a mínima, o nosso trader começa a trabalhar um pouco naquela posição, com 10 lotes. Ele diz: meu P&L chegou a 1 milhão. Estamos a menos de 2 minutos aqui. Essa é uma das reações mais rápidas e agressivas que o mercado teve em um longo tempo. Eu dei uma olhada nos meus gráficos e notei que o S&P 500 havia andado 50 pontos em menos de 2 minutos, enquanto o DAX andou 150 ticks. Minha linha de raciocínio nesse momento é: esse é um momento muito grande em um curto espaço de tempo. Ainda que o mercado suba mais, há uma forte chance de o mercado fazer um pullback de forma significativa antes de uma segunda pernada. Então, como vejo que o mercado de ações começou a desacelerar e a recuar a partir desses níveis, estou disposto a diminuir meu risco de forma significativa. Tenham em mente que, mesmo tendo dito isso, ele ainda vende mais na mínima dos títulos de 30 anos, alguns minutos depois, mas isso é porque ele está muito antenado nessas condições de alta volatilidade. Manter uma mente tranquila e uma perspectiva de quão longe tudo foi, isso demonstra que, dentro desse caos, ele ainda consegue manter a compostura, analisar o que pode ter passado do limite e o que não foi tão longe. Eu vou dar continuidade ao vídeo. Podemos ver que o S&P continua subindo. Está começando a estagnar aqui. Ele acabou de trazer o dom do Dow para cá. Preste atenção, ele trocou o dom do ouro pelo dom do Dow Jones. Isso é algo que vimos ele fazer constantemente. Ele gosta de manter todos os dons de bolsa juntos, para ele poder monitorar o fluxo de cada um, para analisar potenciais recuos, uma potencial pernada. Ele abriu uma posição vendida de 80 lotes nos títulos de 30 anos dos Estados Unidos. Ele ficou um pouco negativo com essa posição, mas ele aumentou um pouco a exposição no Bund, indo para 550 lotes. Mas como ele disse antes, ele não está muito preocupado em gerenciar esses mercados. Agora o que estamos vendo aqui é que o S&P 500 chegou a 3.600, que é um nível importante. Ele percebeu que o mercado não estava rompendo esse nível, e o P&L dele ultrapassou $1,1 milhão a essa altura.
No comentário que vimos na última pausa, ele menciona que viu essa estagnação dos títulos, então ele decidiu diminuir um pouco o risco. Estamos vendo um pullback. Ele está com 71 lotes no Dow Jones, 42 lotes no DAX, 164 lotes no S&P. O mercado não rompeu os 3.600 e começou a recuar. Ele começou a fazer grandes parciais. Agora ele está com 100 lotes no S&P, 32 no DAX, 55 no Dow Jones. Todos os mercados começaram a recuar de seus pontos extremos. Com a linha de raciocínio descrita, ele continua a diminuir sua posição em bolsa ainda mais. Ele deixou de realizar cerca de $200 mil desde que os mercados começaram a recuar. Ele comenta: eu dei uma olhada para o Nasdaq, que a essa altura já fez um recuo de tudo que avançou, como podemos lembrar após analisar aquele gráfico de 1 minuto que vimos antes. Embora fosse esperado que as companhias influenciadas pelo movimento Fique em Casa e as grandes companhias de tecnologia tivessem um desempenho baixo aqui, o fato de que elas recuaram de seu primeiro movimento tão rápido me faz pensar que elas pudessem ser vendidas em grande movimento rotacional. Eu ainda estou com um grande PNL no dia. Devo reduzir minha exposição em bolsa para o mínimo a essa altura. Penso que, se o Nasdaq passar a cair forte, então pode trazer outros índices com ele. Ao olhar para os títulos, eu me sinto confortável para continuar neles e acredito que ainda possamos ter um grande movimento neles. Por estarem contidos por tanto tempo, que acredito que será um momento propício para um grande movimento de queda. Portanto, a essa altura, minha decisão é sair da posição em bolsa e passar a focar no mercado de títulos. Como você pode ver aqui, ele está diminuindo sua exposição no mercado de ações e começou a pendurar parciais no Bund. Ainda temos alguns minutos, apenas para observar como ele está gerenciando essas operações. Essa é como uma segunda fase do movimento, após o grande movimento de alta, renovando novas máximas. Aqui é onde ele está dando um passo para trás e gerenciando essas posições. Algo muito interessante de se ver é que ele está disposto a segurar esses recuos nos títulos com grandes posições. E eu acredito que o fato de você saber que conseguiu ter um grande lucro com as posições em bolsa, isso te dá um espaço para segurar essas outras posições. A posição dele no título de 30 anos dos Estados Unidos está no negativo desde quando ele pagou o preço nas mínimas, mas não é um grande problema, pois não era uma grande posição. Eram apenas 80 lotes. E em segundo lugar, ele sabe que há oportunidades para esses mercados de títulos andarem, especialmente se houver uma segunda pernada, que é comum nos mercados de ações e que veremos em um segundo. O lucro dele está em $950 mil nesse momento. O S&P ainda está operando abaixo do nível-chave de 3.600. Se você prestar atenção nas barras escuras do DOM, você verá ele indo para o Dow Jones, voltando ao S&P. Ele está fazendo a gestão da posição dele no título de 30 anos. Ele é realmente muito eficiente na gestão de posições em múltiplos mercados nessas condições. Como você pode ver, o Bund está começando a cair, indo em direção às mínimas do dia. Ele apenas está trabalhando em 2 lotes, 4 lotes, 10 lotes, 2 lotes aqui. E isso é uma gestão de parciais
pequena. Ele visa que essa abrangência seja aumentada e isso é algo sobre o qual ele já falou no passado. Para se manter nessas grandes posições, ele gosta de se manter ativo, de se manter clicando. Nós vimos o S&P rompendo o 3.600 e agora se trata de buscar entender se uma segunda pernada está por vir. Se sim, como ele deseja gerenciar essas posições. Acho que ele aumentou um pouco a mão na posição do Bund, indo para as mínimas. Então, com os mercados chegando aos extremos novamente, ele está praticamente sem nenhuma posição em bolsa. Ele acredita que é uma possibilidade de o mercado fazer uma segunda pernada, mas ele não está muito confiante em comprar bolsas nas máximas, depois desse forte movimento de alta em bolsa. Podemos ver que ele compra pequenos clipes nas máximas, buscando uma potencial segunda pernada, mas nada muito significante em comparação às suas posições iniciais. Isso é algo que vemos de forma constante. Sua exposição máxima, seu alto risco na parte de alta probabilidade do movimento. Ele é muito disciplinado, no sentido de não se deixar levar na segunda fase do movimento, em que a probabilidade da extensão começa a diminuir conforme dura o investimento. Vemos aqui ele pendurando parciais de 10 lotes abaixo das mínimas no Bund. O PNL dele volta a romper a faixa de $1 milhão. A posição dele nos títulos de 30 anos dos Estados Unidos voltou ao nível em que ele entrou e só agora o ativo começou a romper as mínimas. Mas essa não é uma posição não muito importante até agora. Vemos que as bolsas continuam andando para as máximas. Foi aqui que todos nós nos demos conta que o movimento está se tornando gigantesco. Não é sempre que vemos esses grandes movimentos com pullbacks pequenos e depois retomando a buscar máximas. Aqui ele está basicamente fora de todas as posições, fora do S&P, do DAX e está com uma pequena posição no Dow Jones. Ele ainda está com posições nos títulos de 30 anos e no Bund. Nesse momento aqui, as bolsas estavam subindo muito forte e isso deu ao nosso trader convicção de que os Bunds estariam caindo. E ele buscava vender mais no Bund, nas mínimas. 175,53 no Bund é o preço de uma mínima diária anterior e ele está buscando isso. Ele diz: a essa altura, estou ficando irritado por eu não ter comprado bolsa nessa segunda pernada de alta. Mas no momento, eu senti que estar vendido nos Bunds me dá o melhor risco-recompensa. As bolsas dos Estados Unidos estavam operando nas máximas, mas as bolsas europeias têm grande potencial de alta, então pode ser que elas continuem subindo até chegar em níveis importantes. Mas ao mesmo tempo que elas andaram muito em um curto período de tempo, elas estão vulneráveis em um grande recuo. E eu não quero ser pego comprando nas máximas. Eu senti que a posição no Bund era mais fácil de gerenciar a essa altura. Como podemos ver, ele aumentou a posição no Bund. O mercado de ações ainda continua subindo. Vou acelerar aqui e colocar para uma velocidade de 4 vezes. Vai ficar um pouco caótico, mas você ainda vai captar o que ele está fazendo na posição no Bund. Ele ainda está com uma posição de 300 lotes. Ele mencionou o nível que aparece próximo dos 53. Ainda estamos a 25 ticks de lá. E ele está aumentando ainda mais aquela posição no Bund. Ele está, de novo, com 400 lotes. Ele também está aumentando a posição no título de 30 anos também. Ele está trabalhando na ordem dos dons dele.
Ele gosta de manter os títulos próximos uns aos outros. E a mesma lógica para os ativos do mercado de ações. Com essa velocidade, podemos ver o Bund começando a descer então. Essa operação está indo em linha com as expectativas dele. Seus lucros estão chegando a 1,2 milhões de dólares. Como podemos notar, ele está fazendo parciais na posição do Bund, diminuindo para 75 lotes. Estamos aproximando a região dos 53 e o mercado rompe rápido, diminuindo seus 50 lotes para 2 lotes. E foi operando desse jeito que vimos ele evoluindo, saindo de dias de 100 mil dólares para dias de 1 milhão de dólares. Ele diz: agora saí de todas as minhas posições, garantindo um excelente P&L. A partir de agora, as operações não serão muito grandes, pois sinto que o trabalho pesado e o melhor momento da operação já passou. Dito isto, ele passou a acreditar que os movimentos nos mercados de ações passaram do ponto do exagero e o pullback significante deve ser iminente. Eu mantenho minha atenção no Nasdaq para ver se o movimento de sell-off continua a forçar os outros índices para baixo. Estou buscando me posicionar na venda do S&P 500 e no Eurostoxx. Vemos aqui que ele entrou com uma pequena posição de 8 lotes na venda no S&P. Voltamos à velocidade normal agora, só para vocês saberem. Ele ainda tem uma pequena posição no Bund. Ele está fazendo parciais nessa região dos 53. Ele trouxe o DOM do Eurostoxx para a tela principal. Vemos que ele abriu uma posição vendida de 50 lotes no Eurostoxx. Portanto, ele entra vendido no Eurostoxx e traz o DOM para sua tela principal. Ele explica que a razão pela qual ele fez isso é que em condições tão voláteis, outros mercados de ações, como o DAX e o S&P, operam com liquidez reduzida. Logo, é mais fácil gerenciar posições maiores em um mercado mais líquido, como o Eurostoxx, e é mais fácil para ele ter a formação de preço, principalmente nesse momento aqui, em que ele está buscando um pullback, uma falha no rompimento e uma potencial inversão, com o Nasdaq potencialmente derrubando os outros índices de bolsa, como ele já havia mencionado. Você pode ver que ele ficou no positivo com essa posição no Eurostoxx, que ainda está relativamente pequena, apenas 50 lotes, mas isso está totalmente de acordo com a estratégia mencionada por ele antes. Ele adicionou 100 lotes a ela, mas acho que ele não vai fazer parciais agora. Você pode ver uma quantia de 600 lotes na venda a 88. O mercado está operando abaixo desse nível, e é aqui que ele entra no modo de piloto automático, lendo os fluxos e a formação do preço para ficar na posição. Ele está com 34 lotes vendidos no S&P, que está começando a recuar de forma significativa. Ele está adicionando 50 lotes nessa posição do S&P. De novo, isso é pouco em comparação à quantia que ele tinha no início, mas ele não quer bagunçar com o dia ao ficar muito exposto nessa fase caótica do movimento. Ele está positivo em 20 ticks na posição no Eurostoxx. Capaz de traçar 20 ou 30 indicadores, o que não deve ser muito difícil se ele não faz parciais agressivas nessa posição do S&P. Eu acho que ele entrou com mais 10 lotes. Ele estava com 40 lotes. Em seguida, ele traz o Nasdaq para sua tela principal. Trocou o DAX pelo Nasdaq e passou a vender o Nasdaq. Como podemos ver, as posições no Eurostoxx e no S&P deram certas, pois o pullback ocorreu como esperado. O P&L dele está chegando perto de 1,3 milhões de dólares.
A partir daqui, o mercado começa a estagnar e ele não amplia muito em termos de PNL. Ele tenta segurar a posição vendida no Nasdaq, pois sente que a rotação pode acontecer e que o índice pode cair agressivamente. Mas ele faz isso com uma posição pequena, pois não é uma operação com grande convicção. Ele está com 20 lotes vendidos no Nasdaq e está com 50 lotes tanto no Eurostoxx quanto no S&P. Seus lucros ultrapassam 1,3 milhões de dólares. Agora vamos ver ele entrando comprado no Bund. E isso vem após um movimento de puxada rápida, em que ele espera a puxada acontecer em seguida. Ele busca entrar comprado e aumenta a mão quando começa a ficar no positivo. E isso é um exemplo de que, mesmo estando muito positivo no dia, ele está disposto a operar esses movimentos de fluxo de ordens que está muito familiarizado. Ele aponta: quando o mercado faz puxadas, como essas após um grande movimento, muitas vezes um pullback das mínimas em linha reta, e é isso que estou operando aqui. Observe que, quando você entra comprado em um movimento de puxada de exaustão nas mínimas, o que você realmente espera é uma alta estável. E você não deve ficar no negativo mais do que alguns ticks, mesmo que você continue adicionando lotes à posição. Essa é uma operação de scalping, a qual eu busco cerca de 20 a 30 ticks, dependendo da formação de preço. Se em algum momento parecer que o mercado esteja recuando, eu vou buscar encerrar a posição rapidamente, pois pode ser que uma nova pernada de baixa pode estar vindo. Preste atenção no dom do Bund aqui. Ele trocou o dom do Eurostoxx pelo dom do ouro. E aqui, o Bund está rompendo as mínimas. Agora estamos com 40 ticks abaixo dos 53, que era um preço importante. Mas este é o movimento do tipo de exaustão que ele mencionou. Vemos ele entrando comprado em 90 lotes e adicionando mais. Nesse movimento de puxada em direção às mínimas, seguindo por uma forte reversão, como ele mencionou antes. Ele está adicionando lotes, mas não está querendo ficar no negativo, aumentando a posição para 134 lotes, e para ele ainda é um tamanho pequeno. Ele está fazendo as parciais com 1 e 2 lotes no momento e buscando aquele movimento de 20 ticks. E ele continua aumentando a posição, confiando no fluxo de ordens, que o mercado continuará subindo sem recuar, que é o tipo de movimento que estamos vendo nesse tipo de operação. Ele também está fazendo a gestão dessa posição no Nasdaq. Ele está vendido em 20 lotes. E o lucro dele está chegando perto de 1,350 milhões de dólares. Ele está com 20 lotes comprado no Bund. O mercado está cerca de 30 ticks acima da mínima anterior. Ele continua fazendo parciais de 1 a 2 lotes. Ele sente que tem muito mais espaço para essa operação andar. Caso contrário, iríamos ver ele fazendo parciais com 10 lotes. Estamos chegando ao fim da gravação.
Esse foi o fim da gravação. Tenho certeza que vocês concordarão que é bem impressionante, que somos sortudos por podermos observar as telas de um trader desse nível, conforme ele executa operações em um movimento tão forte. Agora eu quero passar por algumas conclusões que, após conversar com ele, achei importante trazer. E é sobre o mindset dele durante sua carreira. Então, para atingir seus ótimos dias, você precisa se expor, você precisa ficar desconfortável. Podemos ver como ele continuou aumentando a mão nos mercados e disse que continuou visualizando a grande recompensa, o que fez com que ele continuasse a correr riscos. Ele não faria isso em qualquer notícia, mas dando o significado disso, dado o fato de não existirem muitos anúncios durante os últimos 6 meses. Como um trader de notícias, tem sido um pouco complicado desde março, quando a volatilidade estava lá. Foi a última vez em que vimos tanta ação no mercado. O Irã no fim de janeiro ou no início de fevereiro. Então ele está realmente buscando obter um grande faturamento nessas grandes ocasiões, pois ele não sabe quando será sua próxima oportunidade. Você pode ver que o lucro que ele consegue quando entra nessas operações, para ele é um motivador que ele usa para ser mais agressivo e se expor ainda mais em outros mercados, especialmente quando tudo ocorre de acordo com o que ele visualizou, quando tudo ocorre da melhor forma possível. Então você realmente sente que precisa continuar se superando e obter o melhor com que você possui. O segundo tópico é que nesses eventos é muito importante você entrar com o máximo de lote o mais rápido que você puder. A razão pela qual ele conseguiu obter aquele buffer de 300 mil no primeiro instante foi porque ele estava com o mouse no S&P 500 e conseguiu excelentes preços. Em seguida, felizmente, alguém tinha uma ordem com 150 lotes na venda no DAX. E isso deu liquidez para ele e conseguiu um bom preço ali também. Essa é a filosofia que o fez ser o trader que ele é e que o conduziu durante sua carreira. Ele não apenas senta e analisa se deve ou não investir. Ele investe de uma vez, seguindo seu instinto e a reação inicial do mercado, para em seguida conseguir fazer uma gestão operacional efetiva. E como eu disse, faz meses que as notícias não estão trazendo boas oportunidades e o impacto no mercado causado por essa pandemia foi tão grande, causou uma disrupção tão grande na rotina, que você sabe que qualquer coisa que acelere a recuperação do mercado terá uma reação muito agressiva. Em bancos centrais e outros eventos, em que nós geralmente o vemos, ele ser agressivo, foram secundários a tudo quando comparados a essa pandemia. E isso testemunha o quão grande tudo isso é. Os bancos centrais não importam, porque tudo depende de quão rápido nós podemos nos recuperar de tudo isso. O terceiro tópico, que eu acho muito importante, é sobre o gerenciamento das operações após ele entrar na operação. É aqui que suas habilidades fazem uma diferença. É muito mais fácil entrar no mercado, mas é muito mais difícil pensar racionalmente sobre como você vai fazer parciais dessas operações e como é que você faz a gestão delas em períodos de alta volatilidade. Quando você vai cortar a posição, quando você vai aumentar a mão, você congela ao mercado e garante seu lucro, e foi praticamente isso que eu fiz. Ou você observa quais mercados ainda não andaram e busca operá-los. E a reação inicial do mercado deu a ele algumas pistas sobre como ele poderia fazer a gestão da operação. É claro que ele já viu diversos movimentos como esse no passado. Não necessariamente nessa mesma proporção, mas ele sabe como estimar a reação do mercado, analisando quão grande foi a extensão do movimento inicial de quando a notícia saiu. E ele tem uma ótima visão periférica para observar todos os dons e fazer a gestão eficiente das posições, analisando os fluxos que estão entrando, percebendo quando os mercados estão desacelerando e quando o mercado está indo para uma segunda pernada. E, finalmente, entender as rotações e os possíveis movimentos de zeragem. E, neste caso,
das ações de valor e de tecnologia. E tudo isso entrou em cena com a carnificina gerada após a manchete. Ser capaz de ter um plano rápido ou de poder ver que tudo está ocorrendo conforme o esperado é a razão pela qual há tantas conversas sobre esse tipo de evento. Elas te ajudam a visualizar como tudo pode ocorrer e te dão mais confiança para correr riscos conforme ocorre. Eu espero que vocês tenham aproveitado a transmissão da mesma forma que eu aproveitei. Nós voltaremos muito em breve. Até mais!